E aí, pessoal? Eu me chamo Ingrid Paz e hoje, junto com Iana Freitas, nós vamos apresentar sobre a caracterização morfológica das licófitas. Esse trabalho faz parte da disciplina Biologia Sistemática de Briófitas e Pteridófitas, ministrada pela professora Emília de Brito Valente, da Universidade Estadual de Feira de Santana. Olá, eu me chamo Iana e darei início à minha apresentação falando um pouco sobre o grupo das pteridófitas, que são também conhecidas como plantas vasculares sem sementes. Então, o grupo das pteridófitas engloba vegetais que apresentam tecidos condutores de água e de seiva elaborada, que são o xilema e o floema. E a presença desses vasos condutores representa uma importante novidade evolutiva, uma vez que permitiu a sua sobrevivência em ambientes terrestres, já que essas plantas elas não são tão dependentes da água como as briófitas. Além disso, a presença desses vasos condutores possibilitou um maior crescimento para essas plantas, uma vez que através desses vasos condutores é permitido o deslocamento tanto de água como de sais minerais para estruturas mais elevadas. As pteridófitas, elas apresentam raízes, caules e folhas. No entanto, existe a ausência de estruturas especializadas para sua reprodução, como flores e sementes. Então, a reprodução das pteridófitas, ela ainda depende de esporos, como ocorre nas briófitas. Dentre os representantes mais conhecidos do grupo das pteridófitas estão as samambaias e as avencas, que são utilizadas na ornamentação, e também a cavalinha, que é um representante muito utilizado para a produção de chás. O grupo das pteridófitas ele é dividido em monilófitas e licófitas, que é alvo dessa apresentação e que apresenta cerca de 1.200 espécies encontradas atualmente e também representantes já extintos, como será abordado a seguir por Ingrid. Bom, falando um pouco sobre as características da divisão licófita, então, são plantas vasculares homosporadas e heterosporadas. E em que consiste nessa diferenciação? Então, nas plantas homosporadas, é produzido apenas um tipo de esporo, que germina e dá origem a um gametófito bissexuado. Já nas plantas heterosporadas, são produzidos esporos diferenciados, que são os micrósporos e os megásporos, que germinam e dão origem a gametófitos de sexos separados, microgametófitos e megagametófitos. Além disso, essas plantas elas são caracterizadas pela presença de microfilos, que são folhas relativamente pequenas com um único feixe vascular, ou seja, são folhas que apresentam uma única nervura. Essas plantas, elas são extremamente diversas em sua aparência. Então, morfologicamente, existe uma grande diversidade, nas plantas pertencentes a essa divisão, e muito dessa diversidade está atrelada à ordem, a qual ela está inserida. Então, na divisão licófita, nós temos entre 10 a 15 gêneros, com cerca de 1.200 espécies encontradas na atualidade. E existem 3 ordens extintas e mais 3 ordens atuais, que são as ordens das Lycopodiales, Selaginellales e Isoetales, que também será abordado mais para frente. Se você acha que as licófitas são plantas atuais, saiba que não. Foram encontrados em depósitos carboníferos e jurássicos registros das mesmas em Oklahoma. Existiam licófitas herbáceas e arbóreas, que poderiam chegar a cerca de 10 a 35 metros de altura, que possuíam sistema radicular radial e podiam apresentar ou não crescimento secundário. Essas licófitas formavam florestas que dominavam grandes habitats globais por cerca de 40 milhões de anos. A grandeza das árvores licofísicas chegou ao fim há cerca de 296 milhões de anos, com um grande evento de extinção, o Estes foliani stephaniano. O nome pode estar meio errado, mas vamos relevar.
Apenas alguns impostos sobreviveram a isso. Alguns destes mais tarde foram extintos, enquanto outros passaram a evoluir por novas formas, mas nunca mais chegaram a produzir árvores de gigantescas escalas. Os fósseis de licófitas podem ser encontrados em rochas que foram depositadas, mas são mais comumente encontrados em costuras de carvão, onde a preservação ocorreu como impressões, compressões ou moldes. Essas informações foram retiradas e traduzidas da página do Museu de Oklahoma, nos Estados Unidos. Essas imagens aqui, elas foram retiradas justamente dessa página do Museu de Oklahoma. Nelas nós temos o registro fóssil da mesma, com a presença de esporos, tudo bonitinho. E temos duas ilustrações de como deve ter sido essas árvores nesse período, essas licófitas herbáceas. Nós temos a ilustração de como teria sido essa floresta, que meio que predominou no período carbonífero, e como seriam essas árvores. Uma ilustração feita pela própria página, todos os créditos para eles, o link tá aí, também vai estar no final, se vocês quiserem acessar. Vamos então dar prosseguimento à nossa apresentação, abordando um pouquinho das características específicas das 3 ordens atuais encontradas para a divisão licófita. Licopodiales. A família é constituída por cerca de 15 gêneros, sendo o Licopodium o que vai agrupar o maior número de características do grupo. Suas espécies podem ser plantas epífitas e ocorrerem nos solos de florestas ou na margem de cursos d'água. O esporófito delas possui filotaxia espiralada. Seus esporângios vão ocorrer individualmente em esporófilos, que são folhas modificadas ou órgãos semelhantes a folhas, que vão conter os esporângios, constituindo assim os estróbilos. Seus representantes são homosporados, sendo seus gametófitos bissexuados. Embora ocorra predominantemente fecundação cruzada, os gametófitos podem ou não ser fotossintetizantes, e a maturação de seus gametângios pode levar de 6 a 15 anos. As plantas pertencentes à família Selaginellaceae são plantas com caule relativamente fino e frágil e folhas simples e pequenas que se assemelham a escamas, como pode ser observado nas imagens apresentadas nesse slide. Além disso, são plantas heterosporadas, relembrando, são plantas que produzem esporos diferenciados e que germinam e dão origem, então, a gametófitos de sexo separados. Então, por conta disso, essas plantas, apresentam microsporofilo, que são estruturas que darão origem aos microsporângios, que produzirão, então, os micrósporos, que são os esporos que originarão o gametófito masculino. E também existe a presença do megasporofilo, que são as folhas que darão origem ao megasporângio, que são estruturas responsáveis pela produção dos esporos, que são denominados de megásporos, que são os esporos que darão origem ao gametófito feminino. Isoetácea. Esta família é representada por um único gênero, Izoetes, tendo assim 28 espécies. Elas podem ser encontradas em ambientes aquáticos ou em regiões alagadas. Essas plantas são consideradas os parentes mais próximos das licopodiófitas arbóreas distintas, por apresentarem crescimento secundário. Elas vão possuir folhas simples espiradas e possuir um caule subterrâneo do tipo como. Cada folha sua vai originar um esporófilo. Essas plantas são heterosporadas e os seus megaesporângios são formados na base dos megaesporófilos e os seus microesporângios são formados na base dos microesporófilos. Falando um pouco agora sobre a reprodução, eu trago aqui o ciclo de vida do licopódio, que, como foi abordado por Ingrid, é uma planta homosporada, então ela dará origem apenas a um tipo de esporo. Então, não apresenta esporos diferenciados, como acontece em plantas heterosporadas, que também são encontradas na divisão licófita. Mas, de maneira geral, a reprodução dessas plantas ela é caracterizada pela alternância de gerações, onde o esporófito é a fase dominante. Então, se atentando aqui ao ciclo de vida do licopódio, nós temos o estróbilo, que é essa estrutura normalmente apical,
que comporta o esporângio, que dará origem aos esporos. Esses esporos, quando maduros, eles são liberados ao ambiente e darão origem a um gametófito bissexuado. Então, esse gametófito bissexuado, ele compreende tanto o arquegônio quanto o anterídeo. O arquegônio é a estrutura que dará origem ao gameta feminino, que é a oosfera, e o anterídeo é a estrutura que dará origem ao gameta masculino, que é o anterozoide. Esse anterozoide, ele precisa nadar até o arquegônio para então fecundar a oosfera. Então, aqui a gente percebe a importância da água para o ciclo de vida dessas plantas, assim como para a reprodução das briófitas. Então, a água é um fator determinante para a reprodução dessas plantas. Após a fecundação da oosfera pelo anterozoide, originará o zigoto, que passará por sucessivas divisões celulares, para então dar origem a um esporófito jovem, que crescerá, se desenvolverá sobre o gametófito. Por fim, esse esporófito, quando estiver já maduro, ele também produzirá estróbilos, que comportarão os esporângios, que darão origem aos esporos e, consequentemente, darão origem a novas plantas. Então, basicamente, esse é o ciclo de um licopódio. Em muitos sites, temos a afirmação que as licófitas não possuem uma grande importância econômica. Resolvemos então listar os principais usos das mesmas. A ordem licopódio é utilizada como bioindicador de mudanças ambientais. Suas folhas e talos podem ser utilizados no ramo da floricultura e ornamentação, e também são utilizadas popularmente para tratamento de enfermidades. As selaginella são cultivados para a formação de tapetes vivos em muros, usados na ornamentação, popularmente utilizados no médico para tratar dores no rim e no peito, e utilizadas ornamentalmente em arranjos florais. Por fim, vamos abordar então a importância dos izoetes. Então, por se tratar de espécies que podem habitar ambientes aquáticos, elas são utilizadas como plantas de aquário para promover a ornamentação desses ambientes. Além disso, por se tratar de espécies que vivem em lagoas tanto permanentes como também lagoas sazonais, normalmente a sobrevivência dessas espécies está diretamente relacionada e condicionada a pequenas alterações ambientais e também a preservação do seu habitat natural. Então, a poluição desses ambientes, bem como o aterramento de lagoas, que é muito comum em determinados locais, e também grandes alterações ambientais que provoquem intensas mudanças naquele ambiente comum para essas plantas, pode interferir diretamente na sua ocorrência e também na sua sobrevivência naquele ecossistema. Então é isso, pessoal. Nossa apresentação chegou ao fim. Aqui trouxemos as fontes de onde tiramos todas as nossas informações e a fonte de todas as nossas imagens utilizadas. Obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima. Espero que tenham gostado.